Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Como estão? Eu me chamo Bruno, sou da área fiscal. O nosso webinar de hoje é sobre a nova rotina de serviço. Uma rotina de serviço, ela teve alterações neste meio tempo. Acabou-se que a gente teve que fazer ajustes, meses, mais ou menos, que a Receita colocou essa situação de colocar o CAPTCHA para cada nota que eu baixo. Ele acaba tendo que fazer 2 por nota, né? Então, acaba sendo praticamente inviável buscar notas, por exemplo, 200 notas, eu vou ter que clicar 400 vezes, né. Então, é uma situação tremendamente inviável, né. E nesse caso a gente reformulou a questão da baixa, para que a gente conseguisse pegar essas notas em massa, como a gente já conseguia fazer antes. Então, inicialmente eu vou abrir aqui o sistema, o XML Importer. O que eu vou apresentar aqui vai valer tanto para local quanto para nuvem, certo? Então, inicialmente, pessoal, o sistema aqui nós abrimos ele, a gente utilizava o recurso de prefeituras até então, né? E como houveram demandas de umas outras funções para serviço, nós aglutinamos num repositório de downloads de serviço. Então, este ícone novo que está aqui no sistema, na aba Documentos, eu tenho um repositório do padrão nacional, que é a nova rotina, notas de São Paulo, eu consigo também baixar notas de serviço de São Paulo com certificado do contador, isso que também é uma novidade, e o padrão prefeituras que a gente já conhecia. Só a tela mudou um pouco a apresentação, né. Então a gente vai focar aqui no padrão nacional. Para usar essa baixa de notas, eu posso usar certificado A1, A1 PFX, A3, indiferente se é nuvem ou se é local. O que que eu preciso para fazer a baixa dessas notas? Inicialmente, eu preciso do participante. Eu não preciso necessariamente sair daqui para fazer esse cadastro, porque eu já tenho esse F4 que eu consigo chamar esse cadastro e verificar os dados dele. Então eu vou dar um F4 aqui e vou procurar a data center. Primeira linha sempre vai ser um filtro de busca, né? Então eu vou pegar aqui o data center. Só que tem um porém no participante, que é importante salientar para a rotina poder funcionar. Dentro do participante, do cadastro, quando eu vou modificar, acontece o seguinte: eu tenho que ter o certificado digital da empresa conectado aqui dentro, independente do modelo. Então, eu vou pegar aqui o data center, vou selecionar ele aqui, e aí quando tem o certificado dentro dele, quando eu seleciono o participante do Enter, vem o certificado digital automaticamente. Então, eu preciso ter dentro do participante, se não tiver, não funciona a rotina, certo? Outra questão, eu posso baixar tanto prestados como tomados, independente. Então, eu tenho a facilidade também de pegar os tomados para quem só tem essa situação, empresas que são só de comércio, mas tomam um serviço, por exemplo, né, eu posso utilizar esta função e nós trabalhamos na função como se fosse um web service, na verdade, né. O que que significaria eu trabalhar como web service aqui dentro do padrão nacional? Como é que ele funcionaria? Eu vou fazer as buscas das notas desde o começo do padrão, lá atrás. Porto Alegre, geralmente, começou antes, né, que 2020 seja, começou lá em 2020, final de 24, 25 inteiro. Então, o sistema vai pegar lá atrás tudo que tem disponível daquela empresa, com ciclos de 1.500 notas por vez. O que que isso significa? Eu vou baixar 1.500 notas, depois eu tenho que fazer novamente essa baixa até chegar nas mais recentes. Claro que inicialmente é um pouquinho mais chatinho, mas é necessário para que tu tenha as mais recentes, para tu chegar próximo, porque o web service não tem como setar esse número. Não tem como dizer: "Ah, eu acho que vai começar lá nos 2.500". Não, eu tenho que fazer essa navegação, inclusive para ter todas essas notas da base do XI. Então eu tenho que consultar uma nota antiga, porque a gente tem que ter as notas dos últimos 5 anos, né. Então como ele também funciona como um arquivo morto, eu consigo ter essas informações anteriores. Eu digo, como qualquer cadastro, nas situações novas, tem a situação inicial, que tem que ter essa passagem, mas depois só pega as recentes e vai embora, não tem maiores mistérios. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês, eu ainda não vou citar em nenhuma pasta, essa baixa ainda, depois eu vou explicar por que eu não vou citar a pasta ainda. Eu vou fazer a baixa aqui, vou fazer a consulta,
e ele começa a procurar as notas do padrão nacional, de 50 e 50 até fechar 1.500. Então eu vou fazer praticamente em tempo real com vocês aqui, pessoal, até para mostrar todo o funcionamento, quais telas que vocês vão enxergar. Essa telinha do jeito que está aqui para o padrão nacional, ela teve uma reformulação para aparecer as competências. Como é uma situação nova, primeiro a gente adaptou a importação, depois é o tratamento, para poder ter as competências, visualizar as competências baixadas, né. Eu tenho que ter essa possibilidade, não é, porque o web service eu não consigo colocar um período exato que eu quero, né, eu vou pegar tudo que está disponível e depois a gente vai usar uma outra rotina para pegar as notas daquela competência, mas eu tenho que enxergar qual é a competência que foi baixada naquele momento. Então eu vou deixar aqui ele fazer sozinho até chegar em 7.500, né, que seria 1.500 por vez. Outra questão é que nesse web service, diferente da nota de produto, eu não preciso esperar 1 hora. Então eu baixei 1.500 notas, posso apertar de novo e vai vir mais 1.500. Então eu não preciso estar esperando 1 hora para ir para a próxima busca. Ele já está quase encerrando aqui, pegou, está gravando agora na base, ele leva o tempinho para gravar na base, e aí eu tenho as notas do cliente. Repito, ele vai pegar para trás, desde o começo, e vai vindo até chegar nas mais recentes. Não tem problema ficar a tela dessa forma em alguns momentos, porque ele está fazendo em segundo plano essa gravação, pode ficar tranquilo. E uma outra questão importante, tá? Por que que eu não selecionei uma pasta na hora de fazer a baixa ali, quando eu estava baixando as notas? Porque é interessante pegar tudo primeiro e depois eu vou usar uma segunda rotina para pegar exatamente a competência que eu quero. Fica muito mais fácil, né? Poderia também surgir a pergunta assim: Bruno, tudo bem, eu tenho que fazer 1.500, 1.500 por vez, mas eu vou ficar apertando o tempo todo ali 1.500 até chegar nas últimas notas que eu tenho do cliente. Tem clientes que têm poucas, tem clientes que têm muitas notas, né? Eu posso fazer dessa forma, mas eu também tenho uma funcionalidade que é fazer ele baixar por agendamento. Então eu baixo aqui primeiro normal e tem uma segunda função que é baixar por agendamento. Olhem agora que acabou a importação, então ele baixou aqui 506 notas e 4 canceladas da competência 3 de 2024. Então ele pega bem para trás. Então pega tudo que está disponível. Aqui 4 de 2024, também 990 notas e nenhuma nota cancelada, totalizando 1.500. Então eu peguei as notas até esse período, então eu vou vindo até chegar nas mais recentes. Uma vez que eu baixo essas notas aqui, como é que eu tenho acesso às notas depois dentro da base do XZ? Notas importadas de serviço, neste ponto aqui. Vou colocar o período de março de 2024, por competência, e vou botar a data sempre como emissora. Eu vou pegar só um dia, deixa eu ver se estou tendo só um dia do mês de março de 2024, eu vou fazer uma consulta aqui. Ó, já tenho aqui algumas notinhas aqui, peguei a nota de 2024, tudo certo. Então eu consigo fazer, depois que eu faço basicamente essa consulta, eu consigo também fazer uma exportação para uma pasta e fazer a importação no fiscal. Então isso aqui, essa parte é só uma segunda situação, onde eu tenho que pegar as notas na rotina de baixa, e a segunda rotina de documentos importados do serviço serve para você ter essas notas e colocar no seu aplicativo de escrituração, sendo o fiscal o em livros ou um outro aplicativo que você tenha para escrituração fiscal. E eu posso pegar tanto os prestados, estou refazendo aqui a minha consulta, quanto, vou botar aqui, quanto os tomados. Quando eu coloco a empresa como tomadora do serviço, eu estou dizendo que eu estou tomando serviço das notas que eu tomei, né? Serviços tomados, né? Aí tem aqui os 2 serviços, e aí eu posso fazer a minha exportação para uma pasta e fazer a importação no fiscal. Essa é interessante fazer a situação da baixa sem mencionar a pasta, para não pegar situações mais antigas, porque vamos lá, até pouco tempo, o Padrão Nacional estava liberando os arquivos como autorizado dentro do arquivo e não necessariamente com cancelamento. Depois você colocou a questão do evento que já existe na questão do Estado, a nota de venda e o evento de cancelamento. A nota de serviço está tendo essa mesma situação. Tem a nota e tem um evento de cancelamento, ok? Então, o que acontece? Quando eu uso a rotina de baixa, vou tentar datar sempre de novo, eu posso colocar numa pasta essa baixa.
Só que em vez de pegar as questões antigas que eu já escriturei, eu não tenho essa necessidade agora, eu sugiro para vocês baixarem tudo sem mencionar a pasta e usar essas rotinas de exportação para as situações agora que vocês estão fazendo. Por exemplo, eu estou no mês de julho, deixa dessa forma e pegar só junho e julho. E depois que tiver atualizado tudo certinho, aí sim eu salvo em pastas, porque eu não vou olhar para trás. Esses 1.500 de nota, ele está vindo para frente, ele não vai olhar mais para trás. Eu não vou toda a vida fazer essa consulta e ela vai ter que voltar toda a vida lá atrás para ver se tem nota. Não, ele vai vindo para frente. Vamos supor, as 100 primeiras notas, só um exemplo, 100 notas é 2024. Então, a 101, então, começa 2025. Então, essa é uma ideia interessante, até para evitar de escriturar coisas antigas que naquele momento não tinha, ou o cliente não passou, principalmente os tomados, né? E aí não dá nenhuma bagunçada nas coisas que vocês já fecharam. Isso é uma dica importante para vocês. E a gente sabe que serviço tomado é mais complicado. Graças a Deus que se ele ficou no padrão nacional, ficou mais fácil de visualizar essas notas. A gente sabe que no passado não era assim, né? Cada prefeitura trabalhava de uma forma, não era tão fácil de conseguir esses arquivos, né? Então, fica essa dica para vocês. Aí, uma vez estando nos mais atuais, aí eu menciono uma pasta para salvar os arquivos. Lembrando que se tiver automatização automatizada, se o fiscal estiver pronto para receber, automaticamente eu mando para lá também. Então tem essa possibilidade, além de baixar, também já automatizar com o fiscal. Mas daí vem a pergunta: "Bruno, tá, beleza. Eu não quero ficar apertando o botão o tempo todo. Para mim é inviável, eu não vou pegar um funcionário para fazer isso. Legal, eu tenho uma opção aqui, que é o agendamento, e eu sugiro vocês contratarem um suporte para fazer a devida configuração, porque é um serviço no Windows que vai ser instalado. Então, vem aqui no agendamento, uma vez configurado, e vou incluir um agendamento. Vou botar aqui um teste aqui. Eu quero que toda quinta-feira, quarta, terça, hoje é quinta-feira, tá? A gente está fazendo esse vídeo, posso colocar os dias que eu quero e o horário que eu quero que aconteça esse download. Vamos supor, às 16 horas, meia-noite, se o servidor tiver full time, eu posso estar fazendo essa questão também sem problemas. E nesse horário, na quinta-feira, por exemplo, eu vou incluir uma forma de baixa. Eu vou colocar aqui a data centro e quero baixar NFS. E quero pegar emitente destinatário, registrado automático. Aí eu posso salvar numa pasta, para quem não tem integração automatizada, ou não salvar, deixar na base, e ele já vai escriturar fiscal. Então, feita essa configuração aqui, lembrando que sempre no participante o certificado tem que estar dentro do participante, que a gente fez inicialmente lá. Vou salvar ele aqui. E outras empresas que vocês querem que faça abaixo neste momento, sem problema nenhum. Fiz aqui o cadastro. E o que, que vai acontecer? Quando chegar neste horário aqui, o sistema vai fazer a baixa por você. Então, se tu tem uma empresa com muitas notas e não quer ficar batendo tecla de 1.500 a 1.500, eu vou sugerir fazer baixas às 4, depois às 4h30, depois às 5, pelo menos no comecinho agora, para ele fazer sozinho de um dia para outro. Depois que ele terminou, aí vocês podem remover esse agendamento de meia em meia hora e colocar num horário único. Uma vez por dia tem que baixar as minhas notas. Sei lá, 8 da noite, 9 da noite, 3 da tarde, o horário que vocês definirem. Só que para usar essa rotina de agendamento, só pode ser o A1PFX. É o único certificado aceito, que é o arquivo que eu recebo da certificadora. Lembrando que, quando eu recebo da certificadora, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ele é um A1PFX, ou tem outros modelos também, P7P, P12, mas o PFX é mais conhecido, né? Quando tu instala no Windows, ele se torna um A1, mas o A1 para essa função não funciona, tem que ser o A1PFX, certo? E é o certificado da empresa, né? Não é o certificado do contador. Fiz aqui e deixa ele rodar. Vou fazer até um outro, vou dar um exemplo assim real, né? Vou botar aqui um teste 2, também na quinta, eu quero que aconteça às 16h30. Lembrando, esse que eu tô fazendo é só para que eu quero começar. Se ele tem muitas notas, eu sei que ele vai enxergar para trás, eu quero que ele faça a primeira busca para ficar todas de uma vez só, de meia meia hora buscando 1.500 por vez, para depois eu só fechar um agendamento diário, ou uma vez por semana, como eu achar melhor. Vou aqui de novo a data centro, serviço,
prestário tomado. Salvo. Notem que eu tenho 2 agendamentos. Então, ele vai pegar a primeira 1.500, depois mais 1.500, depois mais 1.500, até chegar no valor total. Tem empresas, por exemplo, que eu peguei há pouco tempo, que são 30.000 notas. Então, é interessante fazer esse processo aqui, para ter o mais rápido possível todas de uma vez, e só começar a buscar as mais recentes, para automatizar, se for o caso, ou os serviços prestados, pegar essas notas para colocar no meu aplicativo de escrituração fiscal. Pessoal, então, aproveitando também esse ensejo, se vocês notarem, eu tenho 2 ícones novos aqui dentro do XI. Um é para concentrar estado, você faz de estado. Então, por exemplo, hoje nós temos o Rio Grande do Sul, e quem já está acostumado no Rio Grande do Sul a trabalhar com o sistema, depois que eu passo dessa parte aqui, ele vem as telas que a gente já está acostumado, então podem ficar tranquilos. E Pernambuco, vai ser implementado outros estados, já está sendo trabalhado, por exemplo, se eu não me engano, Rio de Janeiro vai entrar. Acho que São Paulo está em andamento também, já está indo bem, está bem avançado. Então, aqui são só Cefaz dos estados. Bruno, por que que não está todas aqui? Por que que eu não estaria todas? Porque cada estado tem uma forma de conseguir esses processos, tá? O Rio Grande do Sul com certificado do contador. O Pernambuco, eu até consigo fazer com certificado do contador, mas tem que ter uma autorização muito específica em Pernambuco. Então é um pouco diferente. A gente tem a nossa aqui, mas ela é um pouco diferente. Então, tem algumas condições para usar cada estado. Então, cada um tem uma forma de fazer. Então, a gente tem que adaptar da forma que o estado quer. Então, vindo dessa mesma lógica, a gente também colocou num único menu todas as importações de serviço, seja ela o padrão nacional, que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, seja a nova de São Paulo, com certificado do contador eu consigo fazer abaixo, e a antiga prefeituras, que eu consigo baixar as notas de algumas prefeituras que ainda trabalham com situação própria, tipo São Leopoldo, Novo Hamburgo, tem uns que ainda trabalham, Canoas ainda trabalham, por mais que mandem para o padrão nacional, porque assim, desde 2026, na LC 214, todas são obrigadas a mandar uma cópia que é padrão nacional. Só que ainda existem prefeituras que relutam um pouco dessa questão. Então, eu não vi nenhuma até agora que eu não consegui baixar no padrão nacional, mas existem prefeituras que ainda estão verificando a questão da União para poder se adequar ou não à LC 214. Então, basicamente, pessoal, o intuito desse vídeo é mostrar a ferramenta. Pessoal, dúvidas gerais, aproveitem o suporte para dar todo esse know-how para poder fazer as configurações, principalmente quem vai trabalhar com o agendamento. Esse mesmo processo eu faço na nuvem, que funciona da mesma forma. E qualquer dúvida, nos contate sobre essa nova rotina. É uma rotina fácil, é uma rotina tranquila, certo, pessoal? Fico à disposição, tanto no suporte quanto nos treinamentos, e desejo um ótimo dia para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço e até a próxima.